Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em milagres. Esta frase eu escutei num depoimento do Luciano Huck, o velho da van, onde ele conta um pouco da sua história. E duas coisas no relato dele me chamaram bastante atenção e o Espírito de Deus falou comigo. Ele conta, o dono da van conta que ele teve uma infância difícil. Seus pais trabalhavam no piso de uma loja, onde ele foi trabalhar depois e aonde ele comprou aquela loja que se transformou na van e que está espalhada por quase todos os estados do Brasil. De 27 já tem em 20 estados. E ele, uma das coisas que me chamou a atenção, ele disse que ele tinha um déficit de aprendizado. Ele tinha dificuldade para prestar atenção nas coisas. Então ele foi aprender a ler e a escrever bem além do tempo normal. Eu tenho esta situação na minha família, com um filho, com uma neta, e talvez possa ter com alguns outros. Conversando com outras pessoas também, elas relatam que também tiveram déficit. Inclusive uma dessas pessoas que me falou que quando tinha 14 anos, ela teve esse déficit, mas ela superou e hoje ela trabalha como gerente de uma loja. Talvez você também tenha esse desafio dentro da tua casa, dentro da tua família, né? Alguém que tem uma dificuldade de aprender no tempo normal de todos, né? Que vai aprender mais lá na frente, né? E olhando para a ciência, para a história, a gente vai ver que grandes vultos da música, do teatro, de todas as áreas, né, sociais, muitos daqueles que hoje são considerados gênios, que conseguiram ir além da capacidade de alguns seres normais, eles também no início tiveram dificuldade de aprender, de prestar atenção. Então isso foi um ponto que me chamou bastante atenção. Um sujeito que nasceu numa família humilde, que começou do nada, de baixo, que teve dificuldade no aprendizado, mas que venceu e está vencendo na vida. Isso nos mostra a importância da fé, porque ele é um homem de fé, pelo que eu sei dele, ele é um católico e provavelmente é um católico praticante. Então ele exercita a sua fé. E outra coisa que me chamou a atenção também no relato dele é sobre ele falar que eu creio em milagres. Eu já ouvi essa frase de outras pessoas. A própria Bíblia nos mostra também algumas situações, né? O que me vem à lembrança agora é quando Marta e Maria falaram com o Senhor Jesus, quando seu irmão já estava morto, né, já há alguns dias, e colocado numa sepultura. Quando o Senhor Jesus se aproxima delas, de uma primeiro e depois de outra, e ambas elas disseram que criam em milagres, mas elas não acreditavam num milagre no tempo presente. Elas acreditavam no milagre no tempo passado, porque se Jesus viesse quando Lázaro estava doente, elas acreditavam no milagre que Jesus podia curá-lo. E também falam, e aí elas mesmas se consolam e acreditam no milagre no tempo futuro, que ambas disseram que elas acreditavam que na ressurreição do justo ele ressuscitaria. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que ele é a ressurreição e a vida.
Ele é o milagre não só do passado, do futuro, mas ele é o milagre do tempo presente. E ele realiza um milagre extraordinário para a glória de Deus, para manifestar o poder de Deus para todos que estavam ali testemunhando. E Lázaro, após 4 dias, ressuscita. E o Luciano Huck, ele diz, eu creio em milagre. E o Espírito Santo, no meu íntimo, se moveu de uma forma, me levando também a entrar nessa dimensão, nesse patamar, né? Nesse crédito a Deus. E eu creio em milagres, eu creio. Embora eu seja uma pessoa limitada em conhecimento, em força física, em disposição psicológica, em condições financeiras, eu creio em milagre. Eu tenho aprendido com a palavra de Deus e com o Espírito Santo a respeito de ser totalmente dependente do Deus dos impossíveis, do Deus Todo-Poderoso. Ontem eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e meditando naquilo que o Espírito Santo trazia para mim pensar. E pensando nesta palavra, eu creio em milagres, me ocorreu algo assim. Ou nós cremos em Deus, ou nós cremos em nós. E muitas vezes, de uma forma involuntária, nós deixamos de crer em Deus e passamos a crer em nós, nas nossas limitações, no nosso poder. Porque muitas vezes nós estamos focados nas nossas dificuldades, estamos focados nas nossas limitações financeiras, físicas, intelectuais, psicológicas. E nós olhamos para nós e olhamos para a realidade que estamos enfrentando e percebemos que nós somos impotentes às lutas diárias, aos desafios diários e que jamais a gente vai conseguir chegar a algum lugar a mais do que nós já estamos. A tendência é quase sempre a gente voltar para trás, a gente diminuir a nossa potência, diminuir a nossa força, diminuir as nossas condições de progressão, de crescimento, tanto material como financeiro e intelectual. E, em vez de crermos num Deus do impossível, nós focamos nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nas nossas limitações e involuntariamente e talvez inconscientemente, porque até então eu estava de uma forma inconsciente crendo em mim, olhando para as minhas limitações e entendendo que eu jamais vou conseguir ser um Luciano Huck. Que eu jamais vou conseguir sair de um trabalho normal, onde eu ganho meu salário, onde eu vou pagar minhas contas e eu vou viver o resto da vida assim. E o Espírito Santo, então, me colocou isso no meu espírito. Em crer em Deus, em crer no Deus dos milagres, em crer em milagre. E não em crer em mim, na minha força, na força do meu braço, no meu poder, nas minhas condições e nas minhas limitações. Porque pelas minhas limitações eu estou bloqueado, eu estou barrado, eu não vou passar para o próximo nível. Eu não vou. Olhando para mim mesmo, crendo nas minhas capacitações, eu não vou passar para o próximo nível. Assim como o Luciano Huck conseguiu. A história também nos mostra a respeito do pai da fé de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para que Deus se revelasse nele e se revelasse através dele para todos nós. E as Escrituras Sagradas mostram que Abraão, ao aceitar o convite de Deus
de sair do lugar onde ele estava, da posição em que ele estava, das condições em que ele estava, ele aceitou o desafio e foi para o lugar aonde Deus tinha chamado ele. E Deus começou a se revelar para Abraão, porque Abraão não conhecia Deus, assim como nós, alguns tempos atrás, não conhecíamos, assim como alguns ainda iniciaram a caminhada agora estão conhecendo, alguns já conhecem um pouco mais, outros conhecem com mais profundidade. Abraão começou a conhecer a Deus, Deus começou a se revelar para Abraão. Abraão cometeu vários erros. Se você olhar a história de Abraão, ele cometeu muitos erros. Por causa das limitações dele, por causa dos medos, por causa das dúvidas e porque ele não conhecia o Deus do impossível. E o maior desafio de Abraão e também o maior desejo que ele tinha era ter um filho com a sua esposa. Porém, Abraão já era um homem idoso, com uma idade muito avançada, e a esposa dele também. Inclusive, ela já não tinha mais as regras femininas. Humanamente falando, ela não tinha mais as condições de gerar um filho. Mas Deus, conhecendo o coração dele, e Deus tendo um propósito na vida de Abraão, porque Deus queria, de Abraão ele queria suscitar um país, uma nação que hoje nós conhecemos como o nome de Israel. Então havia uma parceria, Deus escolheu Abraão para fazer uma parceria com ele. E Abraão aceitou o desafio, mesmo não conhecendo a Deus ainda. Mas Deus teve paciência e foi se revelando a ele. E Deus foi se mostrando como era para ele. Abraão queria um filho, Deus queria uma nação, um país. Abraão não acreditava que Deus poderia suscitar da relação sexual entre ele e a sua esposa um filho, devido às limitações deles. Mas Deus se mostrou um Deus do impossível, um Deus todo-poderoso na vida daquele que hoje nós conhecemos como o Pai da fé. Hoje alguns são aprendizes da fé, outros já são filhos da fé e alguns já estão se tornando pai da fé. E Deus tem chamado pessoas nesses tempos para que sejam pais da fé, para que tenham experiências com Deus, para que conheçam a Deus como Ele realmente é. Ele é um Deus do impossível. E a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz, que tem a capacidade de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa é uma tradução. A outra diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso. Deus é capaz de manifestar o seu poder, a sua glória através de pessoas limitadas. Nós só temos é que crer. Que crer. E eu ressaltei algo do Efésios 3:20 que diz, de acordo com o seu poder que atua em nós. Permita que o poder de Deus atue na tua vida. Em outra tradução diz, de acordo pelo seu poder que atua em nós. Porque o poder de Deus atua em nós. Para que Deus seja glorificado através das nossas limitações. Deus tem algo mais para cada um de nós que somos filhos da fé. Deus quer nos tornar pais da fé. E o ápice de Abraão é quando, depois de Deus cumprir a promessa dele na vida de Abraão e de Sara, dando a eles o Isaque, depois, numa prova
maior e confirmatória que Abraão estava pronto e poderia ser considerado o pai da fé, Deus pede para que o pai sacrifique o filho da promessa. Mas naquele momento Abraão já tinha amadurecido na fé. Abraão já conhecia a Deus. E Abraão, sem pestanejar, Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas Deus impediu isso e Abraão entendeu. Queridos, o poder de Deus opera no nosso íntimo pela ação do Espírito Santo, a fim de produzir toda a plenitude de Deus em quem crê. Deus quer nos levar a uma plenitude da fé, uma plenitude do conhecimento, uma plenitude de profundidade com o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Eu creio em milagres. Eu, a partir de ontem, decidi não crer mais em mim. Não olhar mais para as minhas limitações. Porque se eu olhar para mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou conquistar aquilo que eu desejo no meu coração e que eu tenho pedido a Deus. E Efésios 3:20 diz que aquele que é capaz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Seja lá o que for, na área da saúde mental, da saúde física, das condições materiais, das condições financeiras, das dificuldades talvez com filho, com neto, com alguém que você ama que tem alguma dificuldade, algum déficit de aprendizado. Seja lá qual for o desafio teu, creia em milagres. Deus é poderoso, é capaz para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Creia nisso. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito Santo haja no teu íntimo e leve a cada um de nós a essa plenitude de conhecimento, de revelação e de confiança no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu creio em milagres.